Muito bem, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Lucas Neiva, aqui da Virtus Concursos, e eu estou aqui hoje para ensinar você como estudar para um concurso público e ser aprovado e num tempo rápido, tá? Eu vou cortar toda a enrolação e vou começar dizendo para você, tem muita gente por aí hoje dizendo que você precisa levar anos e anos estudando para passar no concurso público, e isso não é verdade. Também não é verdade que estão dizendo que a coisa é fácil. A coisa não é fácil. Esse vídeo ele se destina para você que está iniciando nesse mundo. Você nunca estudou para concurso antes, ou você está dando os primeiros passos no seu estudo para concurso. Esse vídeo é para você. Nós vamos ter outros 2 vídeos para o pessoal que já está no nível intermediário, para o pessoal que já está no nível avançado nos concursos, mas hoje eu quero falar especialmente com você que, com a licença da palavra, ainda está na merda. Você que ainda está buscando o seu lugar ao sol, você que ainda está talvez trabalhando na CLT, muitas vezes você está trabalhando num emprego ruim, muitas vezes você está trabalhando num emprego que você tem que trabalhar muitas horas. É comum que as pessoas que iniciam buscando um estudo para concurso, elas estejam ainda trabalhando aí como caixa no supermercado, como um atendente em algum comércio, e percebem que isso não vai fazer sentido para suas vidas, e percebem que isso não vai te dar o patamar financeiro que você deseja, você percebe que isso não vai te levar para onde você quer. Eu percebi isso também, quando eu comecei a estudar. Eu era corretor de imóveis, era uma profissão que pagava muito quando você vendia, mas nada garante que você vai vender sempre. Então, quando você vendia, eu nunca me esqueço, a minha primeira comissão foram R$16.944,96. Então, eu lembro até hoje, até os centavos, da minha primeira comissão como corretor, que foi uma boa grana, mas eu nem me lembro quantos meses demorou para vir a próxima comissão, 3, 4 meses. Então, na verdade, se você for dividir isso por mês, então eu ganhei, na verdade, só uns R$4.000. O concurso público, ele tira isso da sua vida. Eu costumo dizer que o concurso público, ele fecha 2 portas na sua vida. Ele vai fechar para sempre a porta da pobreza. Meu amigo, se você é servidor público, minha amiga, se você é servidora pública, você não pode dizer que é pobre. No nosso país, não. Mas também, dificilmente você vai poder dizer que é rico, não é? A porta da riqueza vai estar fechada, a menos que você resolva também empreender, fazer outras coisas além do serviço público. O serviço público não costuma enriquecer a ninguém. Mas o serviço público pode tirar você da condição que você está, o público pode levar você para um excelente patamar financeiro, e nesse vídeo eu vou te mostrar como se preparar para isso. Vou te mostrar exatamente como você pode fazer. Eu vou te mostrar como eu fiz e fui aprovado em menos de 2 meses no primeiro concurso público, mas não é o formato que eu recomendo para vocês, é um estudo meio kamikaze, a forma que eu fiz. Eu vou te mostrar a forma correta, previsível de você se preparar para um concurso público e ser aprovado aí dentro de um prazo de 6 meses, que hoje em dia é um prazo excelente para você ser aprovado no primeiro concurso e poder se habilitar para saltos maiores. Então eu vou mostrar aqui para vocês a minha tela, para a gente poder começar a nossa aula aqui, não é? De como estudar para concurso, certo? Vamos mostrar aqui para você como estudar para concurso. Primeira coisa que você precisa saber, o concurso público, ele é obrigatório. Lá no artigo 37 da Constituição, que fala sobre a estrutura da administração pública, dos artigos 37 a 41, vai dizer que o concurso público ele é obrigatório para toda a administração pública, seja da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, né? E para toda a administração também indireta aqui, para toda a administração autárquica, de fundações públicas, de sociedade de economia mista e de empresa pública. Então tudo isso daqui faz concurso, e tudo que você escuta falar de governo está aqui, não é? Se você está falando de ministérios, se você está falando de secretarias, se você está falando de prefeituras, se você está falando de polícias, tudo isso está aqui, ó, dentro da estrutura da administração direta. Se você estiver falando de órgãos como o órgão que eu sou servidor público hoje, que é o Banco Central, ou de agências reguladoras, nós estamos dentro de autarquias. Se
Se você estiver falando de um capital público personalizado, como por exemplo a Biblioteca Nacional, você está falando de uma fundação pública. Se você estiver falando de empresas como Petrobras, Caixa, Banco do Brasil, BNDES, está falando de sociedade de economia mista e empresa pública, tá certo? Aqui nesses dois são os únicos que você vai ser, vou até mudar a corzinha aqui da caneta, são os únicos que você vai ser CLT. Vai ser seletista, que você vai ser um empregado público, né? Em todo o restante aqui, União, Estados, DF, Município, autarquia e fundação pública, aqui você vai ser estatutário. Lucas, por que você está falando isso? Você vai me mostrar como estudar? Vou te mostrar como estudar ainda nesse vídeo. Mas primeiro eu preciso mostrar para você o que existe, né? Eu preciso mostrar para você que se você quer a estabilidade, é aqui no estatutário, União, Estado, DF, Município, Autarquia e Fundação. Se você quer buscar, qual a diferença aqui, qual a vantagem daqui, não é? Aqui nem sempre você começa com salário alto, a gente vê que às vezes salário de Banco do Brasil, de Caixa, são salários que começam menores, porém eles não têm teto, você pode progredir na carreira até o infinito e além. Então se o seu objetivo é ter uma carreira, né, é subir aqui numa carreira, né, então você vai poder começar aqui. A vantagem também é que esses concursos normalmente têm muita vaga. Então você tem uma facilidade de entrar na maioria desses concursos aqui de sociedade de economia mista e de empresa pública. E aqui nós temos o nosso querido estatutário, que é o que a maioria das pessoas sonha, né? Com a estabilidade. Aqui que está a estabilidade. A estabilidade está aqui. Lucas, quer dizer que se eu tiver aqui numa sociedade de economia mista ou numa empresa pública, eu não vou ser estável? Na verdade, na prática não vai ser no nome, mas vai ser na prática. Porque para te demitir aqui também precisaria de um PAD, de um processo administrativo disciplinar, que é algo difícil de ocorrer, são situações restritas. A gente vê que o empregado público ele só pode ser demitido nos casos previstos na CLT e é um rol menor do que o rol do estatuto, na verdade. Então esse cara aqui que parece que não tem estabilidade no nome, na verdade muitas vezes ele é mais estável do que o estatutário, certo? Então você tem aqui essa realidade. Você tem a realidade de que você encontra isso daqui nos três poderes. Você encontra isso daqui no executivo, você encontra isso daqui no legislativo e você encontra isso daqui no judiciário. Lucas, eu quero saber como estudar. Calma, meu filho, estou te dando um panorama do que existe para você sair da sua situação ruim, para você sair do seu emprego ruim, para você sair da dependência dos seus pais, para você sair dessa situação que te incomoda e poder ser senhor da sua vida aqui, poder ter uma estabilidade financeira verdadeiramente, poder realmente fazer o bem pela sua família. Mas você precisa entender que jogo você está jogando. Não tem como você ganhar um jogo se você nem sabe o que você está jogando, tá? Então vamos com calma. Dentro aqui do executivo, é onde eu estou, por exemplo, toda essa estrutura de administração indireta aqui, ela pode existir nos demais poderes, mas normalmente ela só existe no executivo. Normalmente, no executivo, você tem mais vaga, de uma forma geral, mas de uma forma geral você tem menos dinheiro. Estou simplificando muito, tá? Para você que está chegando agora ter um panorama. Vai variar de órgão para órgão, né? Mas no geral o executivo tem muita vaga, mas tem salários menores. Onde que o salário é melhor no executivo? Nos chamados ciclos. O que a gente tem aqui de ciclo? A gente tem o ciclo de gestão, a gente tem o ciclo financeiro, a gente tem as carreiras de estado. Aqui estão os maiores salários de todos, nos ciclos. Ciclo de gestão, no ciclo financeiro, LACEN, CVM e no ciclo das carreiras de estado. Carreira de Estado a gente está falando de Polícia Federal, carreira de Estado a gente está falando de diplomacia, carreira de Estado a gente está falando de auditor da Receita, não é? São as carreiras premium, são as maiores carreiras. Elas estão aqui no executivo, né? O legislativo você tem salários muito altos, tem muito salário, mas você, via de regra, vai ter pouca vaga. Então aqui é concorridíssimo. Normalmente aqui o legislativo vai ser concorridíssimo.
E o judiciário, ele tem uma realidade interessante porque o judiciário tem muita vaga e também tem muito salário. O judiciário é o que tem o melhor equilíbrio aqui entre uma quantidade grande de vagas e um salário muito alto. Então, o judiciário, ele é uma excelente entrada. Mas é claro, o salário do judiciário aqui, por exemplo, de um analista judiciário, não vai chegar no que é um salário de um analista aqui do Bacen. Então você vai ter um salário alto aqui, mas não tão alto quanto os extremos aqui dos ciclos de gestão, do ciclo financeiro, tá? Então isso para que você possa mapear quais são as suas possibilidades dentro dos concursos públicos, tá? Acho que aqui a gente tem um panorama excelente para você que está começando, né? Você já consegue ter uma boa noção do que tem para você fazer. E olha a quantidade de órgãos que vai ter dentro disso aqui que a gente está discutindo, para que você veja que realmente a possibilidade aqui é muito grande. De uma forma geral, de novo, cada órgão pode ter uma exceção, mas de uma forma geral, o que paga mais aqui é a União em primeiro, o DF em segundo, os estados em terceiro e os municípios em quarto. Tem exceção? É claro que tem exceção. Se você pegar, por exemplo, uma carreira de fiscal tributário aqui no município, provavelmente vai pagar mais do que das carreiras comuns do Executivo Federal, né? Então, de novo, estou te dando um panorama do que existe para que você possa setar aquilo que você vai fazer, beleza? Então, essa é a nossa primeira parte aqui do nosso Como Estudar para Iniciantes. Então, você já sabe o que é que tem. Quando eu fui começar a estudar, quando eu fui começar a entrar nesse mundo, eu não tinha esse panorama. Eu simplesmente saía fazendo na doida tudo que aparecia. Então não tive ninguém para me dar essa clareza. Para mim, o primeiro pilar que você precisa para você poder passar bem no concurso público é um pilar de clareza. Como que você vai jogar um jogo que você não sabe a regra, que você não sabe como o jogo funciona, que você não sabe como que ganha nele. Então eu faço questão de começar te dando esse panorama, é claro, superficial, tem extremos detalhes aqui, mas aqui você já está sabendo mais do que a maioria, aqui você já tem uma noção de onde que você está pisando, tá? Essa era a primeira coisa que eu queria discutir com vocês. Essa é a primeira coisa que eu queria discutir com vocês. Agora a gente vai entrar no como que você vai de fato estudar. Tem muita gente que faz essa primeira parte aqui, que faz até bem também, que te dá essa conversa, mas tá, você pega o material e que material é esse que você vai pegar? Você fala alô e aí? Aqui eu vou mostrar para você como. Vou te dar duas estratégias, existem várias estratégias. Você vai encontrar N professores hoje na internet te dando tudo que é estratégia diferente. Eu vou te mostrar duas que eu sei que funcionam. Duas que eu já apliquei na vida dos alunos. Eu sou professor já há 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, já tenho 8 anos, não já é de matemática, como vocês podem ver. Então já tenho 8 anos que eu estou nessa lida aqui, e mais de 10 anos dentro do serviço público. Então eu sei muito bem como funciona esse jogo. Eu vou mostrar para você que está começando agora duas formas de você jogar esse jogo para ganhar. Vou dividir a tela aqui no meio e nós vamos entrar em duas formas que você pode jogar esse jogo aqui. Primeira, eu vou te mostrar como eu fiz. Depois, eu vou te mostrar como você deve fazer. Lucas, por que a forma que você fez não é a forma que você recomenda que as pessoas façam? O risco aqui é muito grande, aqui é uma preparação muito mais sólida. Mas eu estava com pressa. Eu não sei vocês, eu não sei como é a situação de cada um. Cada um tem uma realidade de vida, mas eu estava aqui ruim de grana. Eu estava muito ruim de grana e eu queria passar rápido. Verdade é essa. Eu queria passar rápido. Eu segui a trilha que a maioria das pessoas seguem. O que foi o meu primeiro passo? Eu entrei num cursinho. Entrei num cursinho presencial e eu confiei que o cursinho me daria tudo que eu precisaria para passar, né? Lê do engano. Porque rapidamente, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. No meu concurso, primeiro concurso que eu passei, concurso do Ministério da Fazenda, a gente tinha 10 questões, né, de administração, da matéria administração, e essas questões tinham peso 1. Logo, elas valiam 10 pontos. Beleza? Bem tranquilo, né? Já a gente tinha 20 questões
da matéria de arquivologia. O peso da arquivologia era 2. Então aqui em arquivologia a gente tinha 40 pontos. A gente tinha 40 pontos em arquivologia. Então se você está numa estratégia como eu fiz, uma estratégia para tentar passar rápido, se você está com pouca grana, se você está desesperado para passar num negócio logo, não vai adiantar você confiar no cursinho. Porque olha só o que o cursinho fez. Eu tive aqui aproximadamente 30 aulas de administração e tive 3 aulas de arquivologia. Você não precisa entender nada desse mundo. Você pode estar chegando aqui do zero, tá? Mas eu quero que você pense nisso. Você tem uma matéria que vai te dar 10 pontos e você tem uma outra que vai te dar 40. E você dedicar 10 vezes mais tempo na matéria de 10 do que da de 40, isso faz algum sentido para vocês? Porque para mim não fez. Para mim não fez. E eu decidi que eu mesmo iria protagonizar o meu estudo. E é isso que eu repito para os alunos insistentemente. Você tem que ser o protagonista do seu estudo. Se você não for o protagonista do seu estudo, se você terceirizar isso para o teu cursinho, se você terceirizar isso para o teu coach, se você terceirizar isso para a gente aqui da Vitos, você está lascado. Você não vai passar, você tem que ser o protagonista do seu estudo. E foi o que eu decidi fazer aqui. Então eu vi que além da arquivologia, eu tinha também 20 questões de português, também com o peso 2. Então eu aqui também tinha 40 pontos. Aqui era o primeiro critério de desempate, aqui era o segundo critério de desempate. Então a prova inteira valiam 130 pontos. Só essas duas matérias combinadas me davam 80 pontos. Só essas duas matérias aqui juntas poderiam me dar 80 pontos. Então o que eu fiz e não é o que eu recomendo que você faça. Eu analisei o edital e eu tinha pouca experiência nisso, hoje eu tenho até muito mais, teria muito mais propriedade para fazer isso, mas esse edital, como vocês podem ver, estava bem simples, não é? Nem sempre é tão simples assim de você perceber o que priorizar no seu estudo, tá? Eu tive essa sorte, entre aspas, não é? De ter um edital bem simples no meu primeiro enfrentamento aí. Então eu decidi focar o meu estudo aqui no português e na arquivologia, e aí, com uma série de técnicas, com uma série de estratégias que eu vou mostrar aqui para vocês como fazer, tá? Mas eu decidi focar no português e na arquivologia e desprezar um pouquinho o resto. Resultado, o que isso me gerou? Aqui desses 80 pontos, eu fiz 78. Eu errei uma questão de arquivologia, né? Eu acertei 19 aqui e acertei as 20 aqui de português. Fiz 78 pontos só na arquivologia. A minha nota final foi 104 pontos. A nota de corte desse concurso foi 101. Então, aqui o concurso foi em outubro de 2012. Em abril de 2013, eu fui nomeado. Menos de 6 meses depois de começar a estudar. A prova 1 mês e 20 dias, eu comecei a estudar no dia 1º de setembro, a prova foi no dia 20 de outubro, né? Então eu passei muito rápido, verdadeiramente, e foi, em linhas gerais, foi assim que eu fiz. Eu vou mostrar para vocês como que eu estudei, né? Isso foi a estratégia que eu utilizei, e nesse concurso estava fácil de identificar a estratégia, nem sempre é tão fácil assim. Agora, o que as pessoas não visualizam, todo mundo acha legal o passar em menos de 2 meses. O que ninguém acha legal é que isso foi fruto de abdicar da vida praticamente. Eu não tinha redes sociais, eu não saía mais com amigos, eu não fazia mais absolutamente nada. A minha rotina era extremamente extenuante nesse sentido. Os meus pais toparam de me bancar para eu estudar, né? Eu larguei meu trabalho e não... Meus pais não eram abonados, eles fizeram isso com grande dificuldade. No primeiro mês, que foi o mês de agosto, eu ainda vagabundei, eu não estudava, eu falei que ia estudar e não fiquei estudando absolutamente nada. E aí eu lembro um dia que eu pedi 20 reais para os meus pais, que meus amigos iam sair para comer uma pizza. Eu pedi 20 reais para os meus pais, minha mãe balançou assim a cabeça para mim. Meu pai olhou para mim e falou: cara, a gente falou que ia te bancar para estudar e você não está estudando. E eu sabia que os meus pais estavam fazendo aquilo com sacrifício e eu estava desprezando o sacrifício dos meus pais. Naquele dia foi o dia que eu tomei vergonha na cara.
Foi no último dia de agosto, dia 1º de setembro, eu comecei a estudar que nem um homem. E daí, 1 mês e 20 dias depois, eu tive sucesso na prova. E engraçado que a minha portaria de nomeação foi assinada dia 17 de abril de 2013. Dia 17 de abril é o aniversário da minha mãe. Minha mãe, para quem eu estava dando desgosto, para quem eu estava sendo uma decepção, ela estava se esforçando para me bancar para estudar e eu não estava estudando. No dia do aniversário dela foi assinada a minha portaria de nomeação no Ministério da Fazenda, 17 de abril de 2013. Então você também pode fazer a mesma coisa, mas é com sacrifício, porque a partir desse dia 1º de setembro, eu não saía mais, eu não via amigos, eu ia à missa ao domingo. Eu sou católico, quem não é tá tudo bem, mas eu sou católico. Eu ia à missa no domingo. Era a única coisa que eu fazia sem ser estudar. Eu acordava cedo, eu dava uma corrida, voltava, tomava banho, começava a estudar. Estudava até a hora do almoço, eu preparava meu almoço vendo aulas. Eu almoçava vendo aula, eu botei uma bancada em cima da pia. Eu lavava as vasilhas vendo aula. À noite eu ia pro cursinho. Chegava do cursinho, aí eu assistia a Gabriela, que eu gostava por demais, sabe não? Ele estava passando Gabriela na época, eu achava legal o programa, que besteira. Enfim, eu assistia aquilo ali, só depois, às vezes eu ia estudar mais um pouco, ia dormir, no outro dia começava a mesma coisa, sábado, domingo, feriado, dia santo. Isso aqui exige esforço. Se não é para você ter esforço, não comece, porque exige esforço. Eu vou te mostrar várias formas de você mitigar esse esforço e de você acelerar o seu caminho. Mas vai exigir esforço. Ah, Lucas, você está falando isso só porque você quer vender curso pra gente. Gente, o treinamento que a gente vende aqui na Virtus, o método Virtus, a forma de estudar, com as técnicas, com as estratégias, tudo completo. Eu vou dar um panorama aqui para vocês nessa aula. Mas vocês querem tudo completinho, organizado, as técnicas, tal. Custa R$ 49,90, pelo amor de Deus. A gente ainda tá pagando, na verdade. Nós não somos uma instituição de caridade, pode ser que você queira o nosso acompanhamento depois, e aí sim a gente vai ter algum lucro. Mas para te ensinar a estudar, para te dar o básico aqui, a gente ainda tá praticamente pagando. Você não tá pagando nem o custo do negócio. R$ 49,90, o link deve estar aqui na descrição e no comentário fixado. Então, a gente tá aqui para ensinar você a estudar. Lucas, tô começando do zero. Eu já vi um bocado de gente falando, um bocado de besteira na internet. Eu tô perdido. Vamos lá, vamos desperder você. Vamos te encontrar aqui agora. Vamos encontrar aqui você. Você vai começar a estudar. Como você deve fazer. Não aconselho você fazer como eu fiz, porque eu usei algumas técnicas e algumas estratégias para acelerar esse processo. Porém, se eu não tivesse passado nesse concurso, aquilo que eu fiz, me aproveitando da minha memória de curto prazo, seria perdido. Aqui você deve estudar de uma forma que vai colocar a matéria do concurso na sua memória de longo prazo, certo? Deve estudar de uma forma que vai colocar o conhecimento na sua memória de longo prazo. Você não aprendeu isso na escola. Tia Maricota não te ensinou isso no ensino fundamental, no ensino médio, porque o ensino no Brasil é uma merda. Então você não aprendeu a fazer isso aqui ainda. Lucas, então como é que você aprendeu se eu não aprendi? Não quero falar aqui com vocês de religião, mas como eu disse, sou católico, eu ia ser padre. Eu morei 2 anos no seminário, eu não quero falar disso como um caminho espiritual, mas entendo o seminário como um internato de estudos intensivos, onde a gente estuda filosofia antiga, onde a gente estuda os grandes pensadores e como essa galera estudava. Então a minha forma de estudar vem daí. Vem de algo antigo, vem de algo comprovado, vem de algo mais certo. E diferente do que a gente aprende por aí. De um jeito que vai ficar o conteúdo na sua memória de longo prazo. Alguns aqui que podem se considerar iniciantes que estão vendo essa aula, mas alguns às vezes já passaram pela experiência de ainda dar alguma estudadinha e para a prova ter a impressão que já viu aquilo ali alguma vez na vida e não conseguir acertar a questão. Porque a coisa realmente você estudou, mas ela não ficou implantada na sua memória de longo prazo, então não vai te servir de nada. E como que você estuda para isso aqui ficar na sua memória de longo prazo? Você vai ver um bocado de gente por aí na internet fazendo umas planilhas muito doidas, falando para você estudar. Deixa eu mudar de cor aqui para aparecer direito aqui. Aqui você vai estudar matéria 1, aqui você vai estudar matéria 2, aqui você vai estudar matéria 3, aqui você vai estudar matéria 3, aqui você vai estudar matéria 2, você vai estudar matéria 4, aqui você vai estudar matéria 2, aqui você vai estudar matéria 1, aqui você vai estudar matéria 3, e ele vai te colocar isso aqui horário a horário,
isso aqui vai ser às 7 horas, isso aqui vai ser às 12 horas, isso aqui vai ser às X horas. Então você tem um calendário maluco para você seguir por dia e misturando um bocado de coisa que você não termina nada e você gasta mais tempo. Olha que loucura. Você vai gastar mais tempo se concentrando em decorar esta merda desse roteiro maluco do que verdadeiramente estudando. Isso daqui, se você tem uma vida, se você já trabalha, porque tem muita gente que tá nessa e ainda tem o privilégio, como eu tive, dos meus pais segurarem a onda um pouquinho para eu poder estudar. No primeiro concurso, no segundo, já foi na minha conta já. Mas aqui tem muita gente que trabalha, tem muita gente que tem filho. Eu tenho 2 filhos. Minha filha mais velha é autista. Autista de grau 3 de suporte. Que é o autista mais pesadão, é o autista que tem crise, é o autista que se bate, é o autista que se morde, é o autista que se você não der atenção ele se estraçalha até morrer. Vocês acham que eu consigo cumprir um cronograma bonitinho, hora a hora, do jeito que o coach filhinho de papai preparou? É impossível, né? Então para você... pode ser que isso aqui se torne impossível também. E isso daqui também não é o mais prático, não é o mais recomendado, não é o mais cientificamente comprovado que funciona, tá? O que é o que funciona? O que é a neurociência, tá? Isso aqui agora eu vou falar para vocês, não é achismo meu, tá? Isso aqui é neurociência. O que a neurociência fala, tá? Existem 2 formas de você armazenar verdadeiramente uma informação. Existem 2 formas de você armazenar uma informação. Forma 1 de você armazenar uma informação chama-se emoção. Um evento traumático, o dia da sua formatura, o dia do nascimento de um filho. Eu sou capaz de passar horas falando de alguns minutos sobre o dia do nascimento dos meus filhos, porque tem uma carga forte de emoção. Direito administrativo, direito constitucional, português, informática, não são coisas tão emocionantes assim. Não são coisas tão emocionantes assim. Então, muito difícil de você aplicar a emoção aqui. Tem gente que consegue, né? Tem gente que desenvolve técnica para isso, mas é algo extremamente difícil e não está reservado para nós que somos mortais. Eu estou aqui falando com você que, como eu, não tem nenhuma espécie de superdotação milagrosa. Eu não tenho, né? Se você tiver, talvez vai ter uma outra forma de você estudar. Aqui eu estou falando para pessoas normais, Então a segunda forma que existe aqui, e é a forma que a gente usa, ela chama-se repetição. A segunda forma do seu cérebro armazenar uma informação chama-se repetição. Porém, o seu cérebro, ele funciona numa rotina diária. Então, vai ter um bocado de maluco na internet falando para você de um bocado de jeito de você encaixar aqui ciclos de revisão que são mais malucos do que o próprio cronograma, enquanto, na verdade, para que a repetição seja útil para o seu cérebro armazenar a informação, essa repetição ela tem que ser intradia. Essa repetição ela tem que ser intradia. Porque toda vez que você dorme, vou botar um Zzinho aqui da dormida, toda vez que você dorme, o seu cérebro pega aquilo que não foi emocionante, vou pegar a canetinha vermelha, seu cérebro pega aquilo que não teve emoção e pega aquilo que não teve repetição, né? E ele simplesmente faz o quê? Ele faz isso aqui, ó, ele apaga tudo. É isso que o seu cérebro vai fazer. O seu cérebro vai apagar as informações, se elas não tiverem repetições suficientes. Por isso que no método Virtus, você vai pagar míseros R$ 49,90 para entrar. Pelo amor de Deus. No método Virtus, você paga R$ 49,90 para entrar. Eu te ensino a estratégia de 3 contatos. É uma forma de você ter 3 contatos diferentes, repetição, princípio de repetição, princípio neurocientífico de aprendizado comprovado e disponível a nós mortais. Eu te ensino a forma mais efetiva de você fazer 3 repetições no mesmo dia, da mesma matéria, em formatos diferentes, e fixar ela verdadeiramente no seu cérebro. Lucas, e aí quando que eu vou precisar de fazer a revisão de novo? A gente tem um ciclo periódico de revisão lá dentro do método, que aí complica demais para explicar para vocês aqui agora. Mas basicamente, se vocês fizerem isso, vocês não vão precisar de ficar fazendo ciclo de revisão, não. Se você fizer a revisão no dia da forma certa, o conhecimento já vai estar na sua memória de longo prazo. Lucas, em um dia só de estudo? Em um dia só de estudo. Quando você entra para o método Virtus, a gente propõe, por exemplo, para você
uma semana de um desafio de estudos, não é? A gente propõe uma semana de desafio de estudos. Já no primeiro dia você percebe a diferença. No final dessa primeira semana de estudos, naquela matéria que a gente vai eleger, você vai estar acertando 90% de todas as questões daquela matéria, indubitavelmente. Lucas, não tem como, isso é coisa de maluco. É assim que é. É assim que é. Lucas, tá. Última coisa aqui pra gente fechar. Se eu não vou fazer aquele cronograma todo, como é que eu vou fazer? Você vai fazer matéria por matéria. Você vai fazer seu estudo matéria por matéria. Você vai ali começar pelo básico. O que é o básico para um concurso? Português, direito administrativo, direito constitucional, raciocínio lógico matemático e informática. Isso aqui é o básico. Tem outras matérias que estão se tornando básicas hoje, né? Mas isso aqui ainda é o grosso do estudo para concurso público. Isso daqui ainda é grande parte das matérias que vai cair em qualquer concurso, e se você se habilitar a fazer isso aqui bem nessas matérias, você vai estar pronto para pegar qualquer outra do zero. Então, o português, a gente tem uma técnica específica, eu posso dar uma aula aqui um dia só sobre a técnica de português, então vamos deixar aqui o português de lado, vou pegar o direito administrativo e eu vou estudar ele até acabar. Eu vou estudar o direito administrativo até acabar. Eu vou fazer minhas revisões intradia. Assim, o direito administrativo, ele vai estar na minha memória de longo prazo. E ela vai estar disponível na hora da minha prova. Lucas, você disse que faz aqui uma estratégia de 3 contatos. Está mais bem explicado no curso pago, mas vou simplificar muito aqui para você entender, para não dizer que eu não te dei aqui o conteúdo. A gente estuda aqui de 3 formas. Você vai ter um primeiro contato com a matéria, assistindo sua videoaula, lendo seu PDF, lendo a sua apostila. Você vai ter um segundo contato com a técnica, é isso que eu te ensino lá dentro do método de estudo ativo. Cada matéria tem um tipo de técnica diferente, específica, que vai ser mais útil. Mas resumindo, o estudo ativo é aquele que você é o protagonista do conhecimento. Tá? E a gente tem aqui um terceiro contato, que é uma bateria de questões. Lucas, em que prazo eu vou fazer isso? No mesmo dia. Se você faz isso no mesmo dia, está simplificado o seu cronograma. Porque você vai pegar o direito administrativo e você vai seguir nele até acabar. Porque não adianta você fazer aquele cronograma gigante e detalhado, porque a vida acontece. O seu chefe vai encher o seu saco num dia, vai dar alguma merda no seu trabalho, você vai ter que passar mais tempo lá, teu filho vai ficar com febre, vai ter dia que você simplesmente não vai conseguir, que sua cabeça vai estar cheia demais, que vai parecer que vai explodir, você vai ficar doente, você vai pegar dengue, que é o Brasil, enfim, a vida acontece. E aí, se você tem todo aquele cronograma lá de 300 dias detalhados, hora a hora, por 24 horas, pelos próximos 6 meses de sua vida, se um dia daquilo dali dar errado, lascou-se de vez. Eu não vou falar fudeu na internet. Porém, se você faz isso, fala, não, vou seguir com direito administrativo, tópico a tópico, até que ele termine. Pronto, tá resolvido seu problema, seu cronograma tá estabelecido. Aí, se acontecer alguma intercorrência, você continua do próximo tópico, assim que a intercorrência que aconteceu acabar. Simples, dá trabalho. 3 contatos no mesmo dia, estudar a matéria, fazer um estudativo e fazer a bateria de questões, demanda tempo, dá trabalho, é cansativo. Não é simples, mas você pode fazer. Então, esse é o panorama de como é que você estuda para concurso, de como que você sai da vida de merda, não é? Através do concurso público. Estude matéria por matéria, faça revisões intradias, tenha mais de um contato com a matéria dentro do mesmo dia, só passe para uma matéria depois que a próxima acabar. Lucas, tem mais detalhe? Tem um ciclo que eu faço? Tem alguma coisa que eu faço quando eu termino a matéria? Tem. Se eu não estou no nível de 90% quando terminei a matéria, tem técnica específica para que eu me eleve para 90% e garanta que eu tenho 90% da matéria, pelo menos, instalada na minha memória de longo prazo até o fim de minha vida? Tem, mas aí não dá tempo de eu falar aqui, por isso você precisa comprar o método Virtus, que custa R$ 49,90, pelo amor de Deus. Você ainda tem 7 dias para pedir o reembolso, o curso é todo aula curta, bem direcionada, né? Em 7 dias você consegue assistir ele. Se você achar que não valeu os seus R$ 49,90, peça o dinheiro de volta, eu aperto um botão e te devolvo o dinheiro. Mas é assim que você, iniciante,
estuda para concurso público. Aqui está o seu panorama do que tem nesse mundo e de como que você faz, né? Como que você estuda, como que você lida, como que você se organiza e como que você lida efetivamente com as matérias. Próxima aula, a gente vai ter uma aula para você que é intermediário, você que está aqui nessa aula, mas fala, poxa, Lucas, eu não estou tão no começo assim, eu já estudo há um tempo, eu já tenho alguma bagagem, eu já domino algumas matérias, como é que eu tenho que me organizar? A gente vai ter uma aula só para você que é intermediário, depois a gente vai ter uma aula só para você que é avançado, beleza? Então faz o pacote aqui do YouTube, se inscreve no canal, dá um like, compartilha com um amigo, se não gostou, compartilha com um inimigo, mas vamos seguir juntos aqui na jornada rumo à sua aprovação. Mais uma vez eu me chamo Lucas Neiva, sou servidor do Banco Central do Brasil, um dos melhores concursos do país, e serei o seu professor aqui na Virtus Concursos, beleza? Vejo vocês no nosso próximo encontro.